noite, então, garotas. Hoje a gente começa o nosso primeiro podcast, né? Nossos protagonistas em foco. A gente vai trazer hoje um assunto bombástico. Claro, né? Não podia fazer isso sozinha. Tinha que trazer minhas amigas, minhas companheiras que apoiaram esse projeto. Aqui quem vos fala é Ingrid Bonato, mais conhecida como Jing, que pode me chamar como vocês quiserem. Sou empresária, vou fazer 30 anos logo mais. E é o nosso primeiro podcast. E é um projeto que eu venho desde 2020 tentando realizar ele. E engravidei, tive tanta coisa na vida durante esse período. E elas abraçaram comigo esse momento. Estou muito feliz por vocês estarem aqui comigo. Nada mais, nada menos que Xânia Pandolfo. Olá! Muito obrigada pelo convite, Jing. Obrigada pela parceria, Gabi. E a gente também vai falar da nossa convidada. Claro. Também com nós aqui, né, a Gabi. Muito obrigada, Gabi, por estar aqui com a gente hoje, apoiando esse projeto, abraçando com a gente todo esse momento. E a nossa convidadíssima. Assuntos bombásticos. Assuntos bombásticos para mulherada. Não só para mulherada, né, Xê? Para todo mundo, né? Para todo mundo, né, Ju? Quero nem ver. Mas vamos se apresentar, né? Que vamos lá. Não nos conhece, Isso, né? por favor, vamos lá, se apresentem, meninas. Então, eu sou a Xânia Pandolfo, vulgo Xã. Eu sou psicóloga de formação, sou gestora numa empresa internacional aí, uma empresa de tecnologia. Sou, enfim, dentre outras coisas, mentora de pessoas. E estou aqui com vocês bem faceira aí pra gente desmistificar muitos assuntos. E junto da Gabi. Agora, né, todo mundo se apresenta chique e fica difícil, né? Imagina. Então, eu sou a Gabriele Rossi, chamem de Gabi, sou empresária também, tenho 2 filhos, correria, e vamos arrumar mais uma coisa para se incomodar, né? É isso aí, faz parte da vida. Né? Mas vamos lá, estamos juntos e vamos ver o que vai dar. Só para o pessoal saber, assim, as meninas, quando a gente sentou para conversar, né, Xê, a Xê abraçou super a causa e a gente queria realmente trazer histórias de vida, né? Histórias de vida que podem mudar a vida de outras pessoas. E aí a gente tem tanta história para contar, né? Se a gente for para pensar, não só aqui na nossa região, mas, enfim, né? E uma das histórias é a história da Ju, né? Que vai trazer toda uma bagagem pra gente. É um assunto polêmico, sim, um assunto polêmico, mas que com certeza vai melhorar a vida da gente. A Xê abraçou essa causa e a gente pensou, pá, quem que poderia abraçar isso com nós, né? E as bonitas aqui, elas não são, assim... Cara, elas foram embaixatriz da festa da uva, velho. Não é qualquer coisa. Gente importantíssima na nossa região. Sim. Muitos anos atrás, assim, tipo, muito tempo atrás. Interessa. Né? Deixa claro isso. Não interessa. Uma vez embaixatriz, princesa, seja lá o que for, sempre será. Um pouquinho menos. Então, a Xô vai apresentar a Ju, porque assim, a Xô, ela já tem, né, uma proximidade muito maior com a Ju. Então, eu vou deixar esse cargo para ela, porque assim, vocês já são amigas íntimas, pelo que eu tô entendendo. Com certeza, a gente vai falar sobre isso, inclusive, né? Cliente já. Então, Cliente, fiel cliente. Cliente, né, Douglas? ser a gente. Bom, Juliana Perotti, por favor, se apresente para nós, conte um pouquinho da sua história, que com certeza é inspiradora. Então, boa noite a todos e a todas. Eu sou a Julie Perotti, caxiense, né? Nascida aqui em Caxias, mas com alma farroupilhense, porque sempre morei em Farroupilha, mais precisamente em Forqueta. E aí fazia o trânsito, né? Todo dia aqui pro centro da cidade. Então, hoje eu tenho 30 anos, sou terapeuta sexual e tântrica, lá. E é disso que a gente vai falar hoje, sobre terapia sexual e terapia tântrica, né? Nem gostamos, né? Que foi algo que surgiu na minha vida, assim, meio que de sopetão. Mas, na verdade, eu digo que a área da sexualidade e do tantra me encontrou. Eu fui sugada para esse lado. Literalmente. Né? Literalmente sugada para esse lado. Enfim. Então, a minha história começou aí, mais ou menos, com 10 anos de idade, né? Quando eu perdi a minha mãe. Então, eu venho de uma série de traumas que eu precisei recuperar, né? A minha autoestima,
o meu lado feminino, o meu sagrado e tudo isso que foi me levando para essa área da sexualidade, da espiritualidade, de me encontrar em coisas diferentes, né? Então, eu vim desse trauma dos 10 anos de idade e aí uma série de outras coisas foram surgindo. Então, um relacionamento mal sucedido, né? Onde eu descobri uma traição nesse relacionamento, muito nova. Então, a gente sonha com aquele casamento de princesa, vai ser o amor da minha vida, o príncipe encantado que só existe nos filmes da Disney, né? E ali, para mim, foi um baque muito grande quando isso aconteceu. E até por conta do relacionamento do meu pai com a minha madrasta, que também foi bem no período do meu término. E que me fez com que eu cavasse um buraco e entrasse dentro dele. E aí foi muito difícil para mim sair deste buraco. Só que vocês são psicólogas, né? Vocês entendem, sabem como funciona. Não adianta só tentar sair, a pessoa precisa querer sair. E eu me coloquei no lugar de vítima por muito tempo, né? Como se o problema não fosse meu, o problema era do outro, né? O outro que tinha que resolver e não eu. Então, eu demorei muito tempo para entender isso, né? Que eu precisava pegar a pazinha e cavar a terra, né? E aí, foi aí que eu comecei a buscar espiritualidade, autoconhecimento, né? E as coisas foram acontecendo. E como que isso, assim... Como que a espiritualidade pode estar vinculada com a sexualidade? A espiritualidade tem tudo a ver com a sexualidade, né? Então, porque o que acontece? O espiritual, ou depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Tantra, né? Mas o Tantra, ele não é só sobre o corpo. Se você não tem uma conexão espiritual, você vai fazer um sexo com alguém, né? Enfim, você não está conectado, ela é uma conexão carnal apenas. E aí que tá a maior parte dos relacionamentos não funcionam e não dão certo por conta disso. Essa falta de conexão com a espiritualidade e com algo maior, que no Tantra a gente chama de sagrado, de divino sagrado. Né? Você precisa ter intimidade ao ponto de poder falar tudo, de poder conversar sobre qualquer assunto com essa pessoa com quem você vai dividir uma vida, com quem você vai dividir uma relação. E as pessoas hoje elas estão com uma relação muito banal. Eu estou contigo por estar. Né? Não existe uma espiritualidade que envolve esse relacionamento, um amor verdadeiro, uma coisa maior que isso, né? Então, hoje faz muita falta isso. E aí, voltando pro Tantra aí, né, meninas? Quando eu descobri o Tantra, foi aí também que eu descobri uma nova Juliana. Porque eu vivia, assim, eu trabalhei muitos anos na área de eventos, né? Na área de patrocínios, na noite. Trabalhei, eu acho que uns 4 anos no Shopping Iguatemi, mais ou menos. Então, era de segunda a segunda. Eu não tinha férias, não tinha nada, né? E eu fui me perdendo, eu fui desgastando. Eu era muito estressada, eu não tinha paciência para nada. E o Tantra também me trouxe isso, né? Me trouxe essa questão de ficar mais tranquila, de olhar para a vida com novos olhos, de uma nova perspectiva, né? Tô precisando disso. Então, assim, o Tantra é algo muito maior, né? Mas assim, gente, eu sou das grotas, né? Eu vim das grotas, do mato viemos, do mato voltaremos, e assim nós vamos indo. Ju, conta pra nós o que é o Tantra, pra quem não conhece, se familiarizar um pouquinho. É porque teve algumas que foi falado em Tantra, quase caíram pra trás, né? O que acontece? Que tem uns preconceitos aí, não sei, não quero dizer nada. Fala, que tu tá louca pra falar. Não, é que assim, a Ingrid, que sou eu, não sabe nada, entendeu? Então, a gente do vai teu explicar. assunto, tá? No teu assunto a Ingrid não é crua e eu não quis estudar exatamente pra isso. Pra fazer as perguntas difíceis. Então, assim, Diga, gente, amor. o Tantra, ele é... normalmente as pessoas associam ele com a erotização e com o sexo em si. Por quê? Porque existe uma deturpação muito grande do que é o Tantra. Então, o Tantra hoje ele é vendido como uma prática sexual. E o Tantra não é isso. O Tantra é algo muito maior em relação a uma ferramenta de expansão de consciência corporal, mental e espiritual. Né? Então, no Tantra, a gente trabalha todos os chakras do corpo, a famosa Kundalini, né? Que fica Não na é nossa famosa, coluna, amiga, conta. que é a nossa famosa coluna vertebral, onde a gente tá. costuma dizer que tem uma serpente, que é a serpente da vida, que fica enrolada ali embaixo, né? E a gente trabalha toda essa questão espiritual, tá? Quem já fez sessão comigo sabe mais ou menos como é que funciona. A gente trabalha despertando a bioeletricidade do corpo, né?
Então, assim, a gente fala afirmações para essas pessoas, a gente trabalha o mental, a gente trabalha os 3 pilares que é som, movimento e respiração, né? A gente faz com que o corpo desperte realmente para o sentir. Então, a gente trabalha no Tantra com o corpo como sagrado. A gente enxerga o corpo como sagrado, que é o famoso sagrado feminino e o sagrado masculino, né? Então, existe essa questão de procriação entre os 2 sexos, né? Como todo mundo já sabe que funciona. Mas existe algo maior que é a conexão, a divindade, que a gente chama, né? Então, o Tantra é a cura do corpo através do corpo. Certo. Então, é nisso que a gente acredita, né, no Tantra. E de uma forma muito respeitosa. A gente trabalha no Tantra com muito respeito. O que é muito deturpado. Principalmente aqui em Caxias, né? E se depender de mim, isso não vai mais acontecer. Deixa eu contar um pouquinho da minha experiência com o Tantra. Ai, conta. Porque é legal, né? A gente... Eu tô super Eu curiosa. era totalmente leiga. E aí eu conheci essa moça bonita num evento. Que a gente tinha um lançamento de moda. Enfim, conheci. Ela tava falando sobre essa questão da liberdade feminina, a qual eu acredito muito que as mulheres elas precisam se libertar de alguns tabus. E aí aí a gente convidou para o nosso evento, né? Que a gente faz um evento Noite das Belas. E aí lá eu ganhei uma massagem tântrica. E eu disse, eu vou. E ela disse, vem. E eu fui. Vem descobrir. Só que eu não sabia nada. Sério, fui totalmente leiga que nem você. Tinha uma noçãozinha, assim, justamente de preconceitos. Porque é bem que nem a Ju fala, né? Muito preconceito, uma erotização muito grande, sabe? E não tem nada a ver com isso. Não, nada a ver. Porque, assim, tudo a Ju, ela conversa antes. Ela te pergunta até que ponto tu quer ir. Se tu quer ser tocada no teu corpo. Se tu quer ficar de roupa ou não. Assim, tudo muito respeitoso e tudo muito combinado. E eu participei da massagem e foi muito legal. Porque foi me deu uma consciência corporal muito legal, sabe? É um encontro consigo mesmo, sabe? Então, a Ju, ela tá ali bem como um instrumento, né? Mas o momento é só teu, né? Então, Exatamente. assim, tem pessoas que têm questões de aceitação do corpo e aí não conseguem ficar nus, nem para se ver, imagine perto de outras pessoas, né? Imagina perto dos seus parceiros ou parceiras, enfim, né? Então, o Tantra, ele te ajuda nesse sentido de se aceitar como se é, se gostar do jeito que se é, se sentir, experimentar novas sensações. Então, é muito legal e nada a ver com sexo, nada a ver com coisas assim que as pessoas têm de preconceito. Não, é realmente um momento muito bonito, um momento para se experimentar. E que tu vai até determinado momento que tu queira, entendeu? Não vai ser feito nada além disso. E eu acho que a Ju, ela é muito respeitosa, sabe? Ela sente muito o momento da pessoa, né? Como eu sou uma pessoa, assim, bem de boa e tal, foi uma experiência muito legal. Mas eu imagino que para quem tem algumas travas, deve ser melhor ainda. Porque imagina essas pessoas se libertando. Eu acho que não existe coisa mais bonita que as pessoas se libertarem, sabe? Todo mundo precisaria fazer uma sessão. Eu sou suspeita para falar, assim, mas só quem entende o Tantra é quem vive. Quem tem uma experiência de uma sessão. Porque tu se conecta de um jeito quando tu se permite se conectar com esse divino, realmente com o teu corpo, e tu descobre coisas sensacionais, tá? E isso para mulheres, homens e para casais também, né? Deixa eu te perguntar, que nem o pessoal fala, massagem tântrica, já pensa naquelas casas de massagem, né? A pessoa deita lá, enfim, né? Passam 1000 coisas na cabeça. Aí agora tu falou, pode ir sozinho, tem para casais. Como é que funciona essa questão? É como se fosse um tratamento também? É indicado uma vez por semana? É uma casa vez de por swing. mês? Olha, tá bem longe de uma casa de swing. Já foi na casa de swing? Não, gostaria, Vou te aliás. convidar pra ir, então. Vamos. Quando eu for, eu vou te Vamos. levar junto. Vamos levar o podcast com a gente. Só não Vamos levar pode o ficar podcast. apavorado. Depende, Então, vão assim- dar like no podcast? Daí sim, Aí a gente leva você. A gente vai. Aí a gente vai, a gente vai. Falar pro Então, Anderson assim- em uma casa de swing, ele sai correndo. Ele vai pensar que é Então, no assim, pagode.
Eu atendo em local seguro, tá, meninas? Eu atendo na minha casa. Então, eu tenho uma sala junto à minha casa onde eu faço os atendimentos, né? Então, não tem nada a ver, assim, com o que se vende em relação à massoterapia, por exemplo, tá? O que acontece? Muitas massoterapeutas e outras profissionais, aí, as famosas GPs, elas vendem o Tantra. Elas vendem um Tantra que não é Tantra e que não existe, na verdade. Por isso que dá tanto essa confusão. Por isso que dá tudo isso, tá? E, assim, é muito chato, até desrespeitoso, né? Quem me acompanha lá no Instagram sabe. Eu bato muito nessa tecla porque eu sou muito desrespeitada. Muito desrespeitada, assim, a nível de receber nudes, de receber mensagens, assim, querendo realmente ou não, desrespeitosas. O pessoal deve achar que tu é garota de programa também, né? Exatamente, porque daí o que acontece, tá? As pessoas vão lá fazer uma sessão de massoterapia e tô falando isso com propriedade, gente, porque os meus clientes relatam lá quando chegam para fazer, tá? Eles assinam uma anamnese, já vou explicar como é que funciona. E eu ouço absurdos, assim, ó, de massoterapeuta que vai fazer a sessão, enfim. E no final, se tu pagar mais um valor, a pessoa faz aí, né? Um boquete, faz aí uma espanhola. A gente pode falar isso. E pode, vende né? isso. Para maiores de 18. Corta. Não podia falar? Não sei, Para maiores de 18. A ideia é quebrar tabus, é pra isso que a gente tá aqui. Tabus a gente tá quebrando. Gente, eu Enfim, faço massagem uma finaliza- vez por semana. Vocês não fiquem falando essas coisas que você vai cortar minhas massagens. entendeu? Ou ele vai querer ir junto. Finaliza a sessão de outras Esses dois formas, problemas. né? E aí o que acontece? Quando a pessoa chega lá e ela percebe que é todo um processo diferente, que a gente trabalha com processos reais, né? Realmente com a terapêutica tântrica, o pessoal se assusta. Eu tive uma paciente essa semana que ela chegou para mim, assim, ela estava bem, a linguagem corporal dela bem fechada. E aí a gente foi conversando durante a anamnese e ela me disse assim: ai, deixa eu te perguntar, ela disse, vai ter algum tipo de penetração? Como é que funciona? E daí eu disse, olha, Oi? não, a não ser que não seja tem? para o ponto G, né? Mas isso vai depender de ti também e do quanto tu ficar à vontade. Ah, não tem? da Ingrid. Que é o ponto G, né? Não Que é tem, o não. ponto G. Tá, tadinha. Se não tem, não vou. E aí vem o relato da paciente, né, de que foi fazer a sessão tântrica com um outro profissional homem aqui em Caxias. Ui. E que ele, né, na verdade, ele fez uma masturbação nela. E aí o que acontece, gente? Isso configura estupro, tá? Então, por isso que o meu trabalho é realmente muito profissional, com documentos, a gente documenta tudo direitinho. Não existe nenhuma interação, nenhuma forma de interação entre paciente e terapeuta, né? Eu deixo isso muito claro. E aí o que acontece? Tem gente que chega lá também, Gabi, e começa a encher o saco, assim, bem... Deve ter os saidinhos, né? E aí, tipo assim, tá lá pra fazer a sessão e aí começa. E se eu te pagar mais? E se eu fizer isso? Mas eu te dou mais 100, eu te dou mais 300. Não adianta, gente. Eu encerro a sessão e mando embora, tá? Nem com 300? Nem com 300, nem com 1.000. Porque são coisas Nem diferentes. por né? 3 dígitos. Assim, ó, se for uns 5, quem sabe? Vai vir proposta amanhã. Amanhã tem proposta. Mas é algo que não é pelo dinheiro, né, gente? É pelo profissionalismo mesmo e para realmente desmistificar isso. Porque aí o que acontece? Tu gera um trauma dentro de uma paciente dessas, que para ela se abrir novamente, ela vai precisar de um psicólogo, ela vai Mais precisar de terapia. uma outra terapia, para ela conseguir se libertar desses traumas que ela tem, causados por uma sessão, Não, às e vezes é que bacana falar isso, né? Porque daqui um pouco tem profissionais que aproveitam dessa técnica para fazer o que não deve. Exatamente, e a pessoa, né? que nem te disse, a pessoa está sendo abusada e não tem nem consciência Nem disso. noção, Acha nem que noção. consciência, tá tudo porque para certo, ela é né? normal, né? Ela não sabe como funciona. E aí tu tá ali realmente vulnerável, né? O Tantra, ele fala sobre vulnerabilidade também, porque você tá na frente de uma pessoa, muitas vezes, que você não conhece, um terapeuta que muitas vezes não é terapeuta, né? E que tá com o teu corpo à mostra, né? Porque se for a tântrica completa, normalmente é feito nu, né? Porque tem o toque genital, tem toda a questão corporal, onde a gente faz todos os alinhamentos. Para a última parte é a parte genital, né? Então, pode ser feito de roupa? Pode. Se tiver um trauma muito grande, tiver acesso desse trauma, pode ser feito de roupa. Então, assim, tu me perguntaste antes, quantas vezes é um tratamento? Depende muito de paciente para paciente.
Eu normalmente não faço pacote de sessão, porque eu gosto de conversar com o paciente no primeiro momento e entender o que ele precisa. Porque a maioria das pessoas que procuram o Tantra não é nem por traumas, é por querer se descobrir, por querer se entender, ter aquele momento consigo, né? E realmente expandir a sua consciência e estar presente naquele momento. Porque muitas vezes a gente está ali numa relação sexual e tu tá pensando no feijão do outro dia, na máquina de lavar roupa, no filho, na agenda da escola. Quem tem filho não pensa nisso, né, Gabi? Não. Então o Tantra Não, ajuda isso aí é também coisa- a ficar focado nesse momento presente. Tipo, estou aqui e vou viver isto aqui. O resto é As resto. mães de plantão precisam. As mães piram agora. Pode contatar aí, 054. Aí chega tá lá no bem bom, né? Não, Só escuta um aconteceu chorinho. com um amigo meu, Claro, né? a gente sabe. A minha Os amiga amigos mandou acontecem, perguntar. né? Tá na Minha hora amiga do mandou bem bom perguntar. e... Ô, fulano, tu recolheu a roupa do varal? Já- Tá lá levando madeirada, de repente só escuta um choro. Sai aqui, ó. Droga, né? Como tá? Dá nada. Só Vida vai. de só mãezinha vai. não é fácil. Deixa Vai lá eu fazer chorar. um tanto. Não, tem. Amiga, Natal conjunto. Sábado eu participei de um evento pro Dia das Mães e eu fiquei assim um pouco chocada com os relatos das mulheres assim. Tua mãe, Ju? Não sou mãe. Não sou casada, não tenho filhos, não namoro. Mandem currículos, não. Não quero. Mas eu fiquei chocada, assim, porque era uma realidade que eu, como não sou mãe, eu ainda não tinha acesso. E ali eu percebi o quanto as mulheres precisam de outras mulheres que fortaleçam umas às outras e que tenham essa questão de acolhimento, que acolham essa mulher, que ajudem essa pessoa, que sejam rede de apoio, né? Porque a gente tem muita mãe solo dentro de um relacionamento, onde o pai não é pai, tipo assim, tá pai ali, não é mas presente, não né? faz, né? Não tem a presença, enfim. A gente tem mulheres que tiveram filhos e muitas vezes se arrependeram de ser mãe. Se fosse voltar atrás, não seria mãe, né? Fiz porque achei que ia ser interessante ter um filho, ter alguém para continuar a linhagem, digamos assim, e isso não acontece. Então, assim, foram relatos bem... Fiquei um pouco chocada com aquilo, sabe? E o Tantra ajuda muito nessas questões também de acolhimento, né? Então, É que a gente perde um pouco a nossa identidade. Desculpa, Xia, mas a gente perde um pouco a nossa identidade quando a gente é mãe, né? A gente vira mãe. A gente tem uma determinada linha de vida, de repente tu vira mãe. caiu ali. Aí tu é mãe. Entende? E aí as tu deixa outras de ser coisas. mulher também, aí tu né? deixa, Tu passa- deixa tudo, porque tu a gente sabe dica de tudo pra viver. Principalmente quando são bebezinho, assim, no meu caso. De quantos meses? 8. Agora eu tô começando a voltar à vida. Tem que Mas a gente conversava muito sobre Vou isso, te né? resgatar. Vou te O resgatar. quanto a mulher ela acaba perdendo a identidade de mulher. E o Tantra acaba ajudando Trazendo nesse de volta. sentido. Trazendo de volta, por quê? Porque é um momento que é teu, é íntimo teu. Não é com o teu parceiro, não é com o teu filho, é teu. É da Ding, é da Gabi, é da Shani, entendeu? Eu não tenho filhos, mas eu imagino que esse processo, né? Ele começa na gravidez, se perpetua desde sempre, né, Gabi? Tu vai lembrar de ti no final do dia. E tu já tá cansada e tu não quer mais nem lembrar de ti também. E aí tu vai Tu pro acaba próximo. se deixando pra trás, né? Sempre, a última opção é sempre você, né? Então, Mas parece, né? eu Mas- traria isso até mais do que só para quem é mãe. Mulher tem não, pra muitas... todas as mulheres, né? Até pra quem às vezes namora e tá dentro de um relacionamento, muitas vezes a mulher se anula. Porque nós mulheres, a gente sabe, a gente foi criada pra isso, a gente foi criada pra satisfazer os desejos sexuais de um homem e agradar a um homem. Não fala isso em público. Assim. Aqui é pra gente quebrar tabu. Mas é verdade, assim, e a gente vê o quanto as mulheres realmente não se conhecem, né? De nenhuma forma. Muitas das vezes as mulheres até se conhecem basicamente, mas profundamente elas não se conhecem, elas não sabem o que elas querem. Eu já atendi paciente, tipo, em relações conturbadas. Tô tentando me divorciar, não tô conseguindo, tá difícil pra mim. E aí ela relatar uma série de coisas e eu dizer, mas o que tu quer? E a pessoa parar e dizer, eu não sei o que eu quero. Então, tu precisa descobrir o que o teu ser quer.
Não o que minha mãe quer, porque minha mãe quer que eu continue casada, porque imagina um divórcio, né? Principalmente aqui na nossa região, a gente tem essa questão muito forte, né? Deus o livre. Que vem com a religião de tipo, casamento é para sempre, tem que ser, né? Não separa por causa dos filhos, porque é difícil, né? E claro, gente, tudo tem um contexto. Cada história é uma história. Mas tu se anular e tu ficar presa dentro de um relacionamento que não tá legal, né? Sem poder. Aí é vender a felicidade, né? Mas sabe que acontece muito. Hoje o pessoal não procura. Eu sempre digo, tá ruim, alguma coisa não tá legal. Tem que procurar um profissional da área, seja da saúde. Tu tá doente, tu vai no médico. Teu relacionamento não tá legal. Não custa fazer uma terapia de casal, não custa procurar uma forma diferente. Só que hoje tá muito mais fácil trocar. Né? Hoje é um troca-troca. E aí assim, que entra de novo, Gabi, né? a conexão. Exatamente. Eu As queria pessoas que não você falasse querem um pouquinho disso, dessa parte da conexão ali no... Deixa eu falar, vou falar dos casais agora, que daí facilita o entendimento, né? Então, para casais que estão a longo prazo juntos ou que também estão a curto prazo, mas que buscam uma conexão, o Tantra ajuda muito nessa questão, tá? Por quê? Hoje em dia os casais não conversam mais, né? Tu tá tão preocupado com o dia a dia, com a correria, né? Os filhos, tem muita coisa para fazer, que às vezes tu não para olhar pro teu parceiro. E aí já aconteceu de fazer... Deixa eu só fazer um adendo. Não para olhar pro seu... nem pra si. Imagina pro parceiro, entendeu? né? E outra coisa, como que tu vai sinalizar o que tu quer, o que tu gosta, se tu nem sabe quem tu é, a tua identidade, que era o que a gente tava falando. Só fazer um gancho, né? E o quanto é importante o autoconhecimento. E ele pode ser buscado de várias formas. Pode ser através do Tantra, pode ser através de terapia, pode ser através da espiritualidade, de como achar melhor. Mas a importância de se ter uma boa identidade, porque se tu tem uma boa identidade, tu consegue fazer movimentos de conexão e outros. Exatamente. Né? E aí a gente bota casais um na frente do outro e a gente pede, me dá a característica da tua esposa, do teu parceiro. Aí eles olham um pro outro assim e fica. Não sei. O que ela gosta de fazer? Vamos fazer aqui. Então. Ela gosta de fazer comida. Vamos fazer aqui. aqui. Tem 2 casais, vamos fazer aqui. Vamos. E aí eles não Vamos que eu sei sabem o que responder, hein? falar. Olha aí, ó. Então, nisso a gente trabalha também essa conexão mais profunda. De sentir na pele do outro, o toque do outro, a respiração do teu parceiro diz muito o que ele está sentindo naquele momento. Né? Então, a gente realmente conecta, que é o que a Shania falou antes. Tu vai se conectar na sessão tântrica contigo mesmo. Tu esquece muitas vezes que o terapeuta tá ali te conduzindo naquele processo. Porque tu entra no transe, né? Tu começa a ouvir a música, a gente induz a respiração, a pessoa vai respirando. E massagem. Massagem também. Os movimentos também, né? Mas às vezes a gente faz... Eu gosto de Às massagem. vezes a gente faz... Tu gosta de toque, né, Ingrid? Olha as linguagens do amor aí, vamos falar um dia desses. Às vezes a gente faz os movimentos mesmo, né? Então a gente tem uma posição onde a gente balança o paciente, né? Para que ele sinta a música, para que ele entre nessa conexão com ele mesmo. Que ele realmente sinta o corpo dele por completo. E é muito bacana porque tem gente que enformiga mãos e pernas. A gente faz o alinhamento do chakra, tem gente que sente a cabeça, parece que ela vai explodir de tanta energia, né? Então, assim, a gente trabalha as conexões, tanto de você com você mesmo, quanto do casal também. Se olhar no olho, poder falar, sentir a respiração do outro, pegar na mão da outra pessoa, sentir realmente o calor da mão dessa pessoa, sabe? Porque realmente a gente não se permite isso no dia a dia. Vou fazer uma pergunta para vocês agora, né? Vocês são psicólogas. Quantas vezes Olha ela vocês querendo tocaram... reverter o jogo aqui. Não. Como assim? Mas quantas vezes vocês se tocam com amor? Vocês vão tomar banho, por exemplo. Todas as vezes. Tomar banho, amiga. Tomar banho permanentemente 8 vezes. O que é banho? Eu não me Banho? lembro mais. Eita, ainda bem que TV não tem cheiro, né? Não, TV. A gente tem... É que tem uma loja bem boa de aromas. Da gente... Tu passou na vinda. Passei na vinda. Não, é que assim, é difícil mesmo a gente parar um tempo pra gente, né, Ju? Um tempo de qualidade. A gente tem esse tempo de qualidade. Daí tu tá tão cansada, tu chega numa fase da tua vida que tu tá tão cansada, tu só quer deitar e dormir. Então qualquer canto é canto, entendeu? Tipo, tu não tem mais Mas esse... até quando tu tá relaxando pra dormir, o se perceber ali naquele momento e sentir o teu corpo é uma meditação tântrica.
né? Isso. Quantas vezes, por exemplo, tu já tocou o teu rosto e sentiu os teus olhos e o teu nariz, sem se olhar no espelho? Só com a tua mão, como o teu toque. Isso não acontece. E aí no Tantra, a gente libera isso. Com toques leves, toques suaves. Eu trabalho com acessórios. Eu trabalho com pena, com pérolas. A gente vai trabalhando com quente, com frio, com sensações. Para realmente despertar o potencial orgástico, né? Dessas pessoas, enfim. Já vou chegar lá nessa parte. Vamos lá. Para que as pessoas liberem energia. Ai, eu queria demais esse Faz a tua sentimento. pergunta, que tu quer fazer uma Não pergunta. quero. Eu quero que tu fale. Então, assim, ó, a sessão Aí a gente tântrica, vai marcar uma sessão, hein, pessoal? ela vai vir se descobrir Bacana, comigo. A sessão, ela começa da seguinte forma. Então, a primeira pessoa que chega lá, a gente coloca uma anamnese na mesa. Vou conversar contigo e eu vou perguntar sobre toda a tua vida. Tua vida pessoal, tua vida particular, tua vida sexual. Tu vai preencher esse formulário para mim junto com um termo de consentimento, onde nesse termo tu me diz se eu posso tocar em alguma região do teu corpo que tu não gosta, se tu não quer que eu toque. Tu vai assinalar lá. Por exemplo, não gosto que toque na minha cabeça, no meu rosto. Já aconteceu. A gente não vai tocar no teu rosto. A gente vai trabalhar com as técnicas, né? Mas sem tocar naquela parte do corpo que tu não gosta. Já tive pacientes que querem só a sensitive, que são só as sensações junto com a finalização de drenagem, que é a energia, então a gente deixa o paciente bem relaxado, tá? Pode ser de roupa íntima? Pode. Não tem problema nenhum, porque eu tenho vergonha do meu corpo, porque isso, porque aquilo. Não tem problema, tá? A gente faz com a roupa íntima, tá? Já atendi paciente também com trauma muito grande, de abuso, alguma coisa assim, e que não, ela tem afeição ao toque, ela não consegue ser tocada, né? Rejeição, não afeição, desculpa. E aí a pessoa ficou de roupa. E a gente faz, da mesma forma, a apresentação dos objetos, enfim, nesse corpo, para que ela realmente possa se sentir e se sentir confortável. A partir do momento que o paciente demonstra de alguma forma que ele não está confortável, seja por expressão facial, por linguagem corporal, né? Tá fechando o braço, tá de alguma forma se esquivando, a gente para e a gente pergunta, tá tudo bem? Toquei em alguma região do teu corpo que tu não gostou? E a pessoa vai te falar, né? Muitas vezes a gente percebe que eu toquei na mão da Gabi, a Gabi não gostou. Eu já não toco mais na próxima vez. Eu continuo os movimentos, mas eu não toco mais lá. Né? Então, a sessão ela começa com a sensitive, que é essa massagem de sensações. São toques bem leves, suaves, com as pontas dos dedos. Eu não encosto a mão no paciente. Eu só trabalho com a ponta dos dedos, da cabeça ao dedinho do pé. Tá? Olha a carinha da Ding, Eu tô, interessadíssima, assim, gente. eu tô a carinha dela. Ela tá entrando Eu já na tô entrando no imaginação. transe, É bonito assim, vamos demais. lá. Tu não vai me entrar em descarga orgástica que eu nem te encostei. Ele só tem 8 meses, deixa eu voltar a falar sobre isso. Aí, então, assim, o paciente, nas minhas sessões, eu trabalho com a linha do Devanishok, né? Que ele é do Centro Metamorfose, que é aqui do Brasil. Então, ele trouxe o Tantra e o Neotantra para cá. Eu trabalho com o paciente, ele inicia a sessão em pé, né? Então, faz na frente, faz nas costas, faz nas laterais do corpo. Depois o paciente deita. E aí faz toda a estimulação de novo, tá? Isso dura, essa estimulação, em torno de mais ou menos 30 minutos que a gente fica fazendo essa estimulação com todos esses acessórios. Depois disso, começa a parte do óleo, que é a parte Não é da só a drenagem, Ding que a tá parte da de transe, massagem. hein? As mães, Só né? deixa As quieto mães, Calma, pode. respira. Tu tá pegando as dicas, né, Andrés? Sim, ele tá, olha, tá super, Super concentrada. Concentradíssimo que só. Aí a gente começa com a parte do óleo, a parte da massagem, tá? Aonde a gente leva, então, toda a energia do corpo, de todas as extremidades, mãos e pés, para a área genital. A gente vai trazendo essa energia, a gente vai subindo energia, ou seja, a gente vai trabalhando circulação sanguínea do paciente junto com a respiração. E é muito legal de falar isso, porque durante essa sessão, mesmo que tu esteja fazendo a massagem relaxante, tá? O paciente, ele fica todo com a pele enrugadinha, com a pele acesa. Então, a gente sabe quando a gente toca ali, a gente sente a energia, tá? Tem paciente, gente, que eu não consigo encostar nas pernas do paciente. De tanta energia, fica quente realmente, sabe? Então, assim, isso quer dizer o quê? Que o corpo dessa pessoa tá todo aceso. E aí a pessoa não sabe, às vezes, onde é que a gente tá com a mão.
Porque ela tá sentindo tanta descarga no corpo que ela não sabe onde é que a gente tá tocando. Muitas vezes isso acontece, tá? E aí a gente faz essa elevação de energia toda para a parte genital, com uma drenagem, que daí entra as questões de massagem, então sobe nas pernas, costas, braços, né? Ela me olha e dá risada, não entendi. E aí a gente começa, então, a parte de acolhimento do paciente, é onde a gente deixa o paciente seguro, né? Até mais ou menos essa parte da sessão. E aí a gente faz a parte do acolhimento, que é onde o paciente fica de joelho, em cima das próprias pernas. E ali a gente começa a parte emocional e mental do paciente, tá? Então, eu falo no ouvido do paciente algumas frases, conforme aquilo que tu me falou lá na tua anamnese. Tenho problema de libido. Eu vou ressaltar, vou puxar, vou ver o que está acontecendo, vou falar frases afirmativas. Tem pacientes que choram, começam a chorar. Eu ia te perguntar. Tem pacientes que dão risada. Na minha primeira sessão, eu acessei alguns traumas, tá? Que tu fez? Que eu fiz, Que né? tu fez. Que eu fiz no meu curso, porque assim, eu caí no Tantra já fazendo curso e já sendo modelo tântrica. Então, foi meio rápido, assim, o negócio. Vai. Eu disse, vamos lá. aqui. Vamos fazer uma podcast. Vamos amanhã. Isso é. Vamos chamar quem? Fulana, lá. Vamos lá. E aí, eu acessei alguns traumas. Só que eu iniciei a sessão rindo. E eu terminei a sessão chorando em catarse. Mas por conta desses traumas que eu acessei ao longo da sessão. Então, Ju, explica o que é tudo isso... catarse. já vou chegar lá. Tudo isso a gente vai trabalhando durante a sessão. Né? Então, assim, acessou uma catarse, o que é? Acessou um trauma muito antigo, puxou alguma coisa que tá ali que precisa ser trabalhada. Nesse ponto, a gente precisa cuidar desse paciente, a gente precisa acolher esse paciente. A gente encerra a sessão se a pessoa entra em catarse, tá? A gente acalma essa paciente com uma meditação, a gente conversa com ela, ela deita no tatame. Eu trabalho no chão, tá, gente? Com um colchonete no chão, porque para mim é mais confortável do que trabalhar nas macas comuns. É muito melhor porque a gente consegue trabalhar o corpo inteiro do paciente que está ali. A gente encerra a sessão e a gente deixa esse paciente se acalmar, né, com a meditação, e depois disso a gente encaminha ele para um tratamento psicológico, tá? Então, realmente, o nosso trabalho é profissional. Então, quando a gente está fazendo essa parte do acolhimento do paciente e tudo mais ali, a gente percebe o quanto o paciente se entrega para o Tantra ou não. E aí, o que acontece? Quem está indo para se descobrir ou só para ter prazer, a gente percebe que ele trava nessa hora. Porque ele não consegue entender o que está acontecendo e ele não consegue se soltar, ele não consegue movimentar, ele está tendo a descarga, ele não está entendendo e ele fica segurando aquela energia, fica retendo aquela energia, não deixa sair, não deixa, né, realmente ter o êxtase, o pico do clímax que a gente chama. E aí ele vai murchando, digamos assim. E aí no final tem o toque genital. Na tântrica completa, tá? Pode ser feita sensitiva, só até essa parte de acolhimento. Ou pode ser feito daí a tântrica completa, que tem o toque genital. Toque genital, fique muito claro, não é masturbação. Não é masturbação. São toques muito leves e muito diferentes da masturbação. Por quê? Porque eles já estão acostumados, e nós também, com os mesmos estímulos. Então, o Tantra é sobre novos estímulos, é sobre tu descobrir novos lugares orgásticos do teu corpo, né? Por exemplo, parte interna dos braços, parte interna das coxas. Muita gente tem muito prazer nessas regiões. Um toque leve, um toque sutil faz com que essas pessoas resgatem essa eletricidade, essa neurociência que tem ali no corpo, né? E essa pessoa começa a ter espasmos musculares que a gente não controla, tá, gente? Quando eu vi as primeiras sessões tântricas, eu disse, gente, essa mulher tá fingindo, não é possível, esse negócio não é de Deus. Não é verdade. De Deus. Não é verdade isso. E aí eu fui fazer. A carinha Aí da eu tô aqui, não é de Deus. A Ingrid vai começar a se bater. Eu voltei pra casa com as pernas muito doloridas, porque eu travei a perna ali, segurando a energia, que foi quando eu tive a catarse. Parecia que eu tinha treinado 1 semana e meia na academia, tá? Do tanto que eu fiquei tensa, assim, e segurei. E aí, claro, na segunda, terceira sessão eu já consigo me soltar mais. E isso também conhecendo a terapeuta, né? Tenho confiança na terapeuta, sei que não vai acontecer nada comigo. Então, eu sei que eu posso ir lá, que é de confiança, né? Vou estar segura lá, vou ser bem cuidada.
Isso é muito importante, se sentir segura, né? Com qualquer profissional que a gente for escolher, inclusive no Tantra, e como escolher um profissional para se sentir confiável, se sentir seguro. Eu acho assim, a gente tem que cuidar muito com as coisas que são oferecidas, né? Eu costumo trabalhar muito com a questão da anamnese e do termo de consentimento, porque isso também passa uma segurança maior para quem está ali, tá? Tu vai preencher uma anamnese com todos os teus dados. Até porque se tu voltar depois disso, a gente faz uma análise desses teus dados. Como é que tu chegou na primeira sessão, como é que tu foi embora, né? Mas assim, se o terapeuta usa luva, qual é a roupa que o terapeuta tá usando? Tá, e tipo assim, Ju, desculpa, mas Não, eu sou pode podre, falar, tá? pode Eu não perguntar. sei falar as coisas bonitas. Vai, pergunta. Assim, a gente, quando vai fazer massagem tântrica, a gente sim. Não, querendo ou não, a pessoa, ela goza ou ela não goza? Tem que gozar? Não tem que gozar? Como é que funciona? Pronto, Não necessariamente, tá? Era essa a pergunta. Era. Saiu. Deixa eu ir embora. Sai de fininho. Não necessariamente, tá, gente? O Tantra, ele não é sobre gozar ou não. Tá. É sobre essa questão de conexão realmente, tá? Então, assim, quem vai pelo prazer realmente não consegue conectar e não consegue acessar. Tu vai ter descarga orgástica? Vai. Porque tu vai descobrir o teu corpo de várias outras formas, tá? Mas não é uma necessidade ejacular ou não. Tem gente que consegue ejacular, tem gente que não consegue ejacular. Isso tanto para mulher quanto para homem, tá? Então, tem muitos homens que têm muito orgasmo seco e que não conseguem ter a ejaculação. Que é mais Tá, a sensação Exatamente. no momento E aí, do que assim, o próprio... fica vibrando muito tempo. Eu já tive paciente que me ligou no outro dia e disse: eu ainda tô tremendo as pernas. É normal? Sim, é normal. Tu descobriu pontos orgásticos dentro do teu corpo que Quer tremer estão as te levando pernas? a isso. A gente quer ficar um mês tremendo. Ai, Não, ai. a gente tem que conversar melhor lá fora. Ela deixa a gente trocando as perninhas. Já tive Eu já tive aconselho paciente, não ir dirigindo, hein, pessoal? Eu fiz isso e não foi legal. Já tive Bateu o paciente carro. que fez só a sensitive por conta da libido e que também me relatou que ficou aí 2-3 horas sentindo depois também essa questão orgástica. Não, é que querendo ou não, né? Vamos falar sério agora, parar de besteira. As mulheres têm muito essa questão de tipo de fingir orgasmo e tudo mais. Então eu acho que isso é um momento de se redescobrir realmente, né, dentro do sexo e dentro do relacionamento, né? No Tantra tu não consegue fingir, tá? Não, pois Tu não vai conseguir fingir. pelo que o básico que eu sei é que, né? Tu não vai conseguir fingir porque as sensações que tu tem, a troca de energia que tu tem ali dentro, tu realmente não consegue segurar. Que foi o que aconteceu comigo. Eu queria muito segurar a energia e eu não entendia o que estava acontecendo naquele momento. Eu disse, gente, não é possível. O que é isso que eu tô sentindo aqui? E aí eu travei a perna, fiquei tão tensa que eu fiquei com muita dor depois, né? Então, por isso que eu digo para os pacientes sempre: relaxa, esquece que eu estou aqui, tu tá num local seguro, sabe? Não vou fazer nada do que tu não botou lá na anamnese. Eu trabalho com luva, com óleo de coco, né? Tudo muito profissional mesmo. Trabalho vestida também. Isso é uma pergunta que eu recebo com recorrência. Eu sei. Trabalho Os vestida. meninos em casa. Então, assim, é muito bonito. Quem se permite realmente viver o Tantra e se descobrir, são transcendências, assim, muito bonitas. É uma cura muito Amor, legal. nós temos compromisso semana que vem. Tá? Você vai agendar a sessão de casal. Tá aí, sessão de casal não rola um ciúminho entre os pares? Como é né? que funciona e tal? Nunca me aconteceu, tá? De ter algum problema. Quem vai para uma sessão tântrica de casal tem que ter, assim, um emocional muito bom e muito trabalhado Não é também. casa tá? de swing, Xânia. Oi? Não é casa de swing, Xânia. Não, mas... Deixa eu explicar como é que mas funciona olha a ali, de ó, casal. presta atenção ali, ó. Pega o foco. A de casal, como é que a gente trabalha, tá? Presta atenção, Normalmente, a mulher faz primeiro a sessão e o homem observa. Ou ele pode auxiliar na sessão da esposa, se quiser. E vice-versa depois. O homem passa pelo Tantra com uma terapeuta e a esposa pode auxiliar com toques, né? Aí aquela esposa ou que é pode ciumenta só- ferrou, né? Ou pode Coitada só... da terapeuta, desculpa. Ou pode só assistir. E no final a gente faz a junção dos dois, tá? Existem outras formas de se trabalhar? Existem. A gente pode fazer o casal já conectado. Mas a gente não aconselha por quê? Porque Como assim conectado, tipo Avatar?
Exatamente. Conectadinho, assim. Tá. Um junto com o outro. Tá bom. Sabe? Daquele Não é o jeito. que tu tá pensando, ou é? É o que eu tô pensando. Não, é o que ela tá pensando, que essa não, mente eu tô vendo tá. que é muito poluída. Muito avançados. Isso é outra coisa, tá? Claro, é que Não assim, ó, existe desenha. não existe essa conexão de vai finalizar lá, depois, por exemplo, faz a conexão do casal ali, vai finalizar lá. Não. No meu tatame não pode ter relação sexual. Ai, Tu vai querer ter uma relação eu já achei sexual, que tinha vai relação pra sexual. casa. não, tu vai querer relação sexual, tu vai pra casa e vai finalizar em casa. Mas lá não, porque é um centro de cura, é um centro terapêutico, né? Então, tipo assim, claro que tu vai ter excitação, vai ter o tesão, vai ter todas essas outras questões que estão ali, mas é pra te realmente trabalhar essas questões que você tá ali. Então, a relação sexual, que é a penetração, é depois. Imagina, João, meu tatame não é motel. Aqui não. Não, mas Se controlem. mas é importante falar isso, Gabi, porque realmente as pessoas têm essa Imagina. outra visão, né? Até quando vai mulher ou homem fazer sessão, as pessoas ficam muito desconfiadas, Não, mas né? até eu mesmo, tipo, né? Eu achei que era um negócio muito mais erótico do que espiritual. É. Sabe o que é? É que tem a ferramenta lá, como é que é o nome? Xvideos. Que as pessoas colocam lá, terapia tântrica. Tem? Massagem tântrica. Tem, Xânia, tem. E Xânia. aí colocam umas coisas lá que Jesus amado, gente. Né? Aquilo lá não é tantra nem aqui nem na China. Então, assim... Por É isso que vídeo eu pornozão digo, mesmo. por isso que eu digo, né? A gente tem que ter muito cuidado com os profissionais que vão conduzir essa experiência, porque, de novo, é uma experiência que pode te causar traumas, pode te levar a um buraco mais fundo, né? Imagina. Para te sair depois desse buraco é muito mais difícil. Então, a gente tem acompanhamento psicológico, caso esse paciente precise. A gente tem outros profissionais da área de ginecologia, da área de urologia, que a gente tem parcerias também com essas pessoas para indicar, né? Então, assim, eu atendo muito homem com disfunção erétil, mulher também com alguma disfunção sexual, né? Anorgasmia, que é não sentir orgasmo de jeito nenhum, falta de lubrificação, falta de libido. Então, tudo isso a gente trabalha, mas a gente indica também essas pessoas que procurem outros profissionais da área para que façam um tratamento completo, né? Porque às vezes não é só o emocional, às vezes tem algum problema físico mesmo. E às vezes não é só o físico. Às vezes é muito mais emocional do que a parte física. Eu já atendi mulheres que, eu não lubrifico, não tem jeito, né? Tô com dispareunia, muita dor, falta de lubrificação. Chega na hora do tantra, lubrifica que é uma beleza. Por quê? Porque tu trabalha todo emocional. E aí é que tá. Aí ela tem que trocar de marido, no caso. Aí a gente fala, né? Mulher é fogão a lenha. Tu instiga a mulher o dia inteiro. É mais ou menos o que acontece no Tantra. A gente fica 1 hora com esse paciente, trabalhando todo o corpo do paciente para a última parte ser o genital. Que não existe a tal da penetração, da relação Novamente, sexual. não é sexo. Não, Deixa é claro. Deixa claro, porque os bobinhos que nem Ingrid vão achar que é. Então, assim, é uma conexão muito, muito bonita, realmente, né? E quem se permite viver esse amor consigo mesmo nunca mais se contenta com migalhas. Olha só. Tu não se contenta mais com pouco e tu passa a enxergar a vida de uma forma diferente. Tu passa a prestar atenção nos detalhes, nas pessoas, o que aquela pessoa fala, o que ela faz. E assim, como o Tantra enxerga... Eu vou falar juventude, mas não é só a juventude. Eu acho que abraça muita gente isso, né? Da galerinha que sai, vai pra noite, pega um, depois pega outro, parará. Porque a gente é energia, né? Pelo que dá pra entender dentro do Tantra. Nós somos energia. Nós nos conectamos com outra energia. Como é que é essa energia pesadésima que a gente acha na balada? Como é que é isso? Então, né? A juventude. A juventude. Eu sou na juventude. A juventude tá um pouco perdida, eu acho. A gente tem, assim, eu costumo dizer que a gente é o que a gente convive, o que a gente escuta, né? As pessoas com quem a gente se relaciona. E aí as pessoas, os jovens, principalmente, vão me ouvir, MC Pipoquinha. Nada contra a menina lá, né, gente? Mas vamos se respeitar. Gente, é um negócio assim, estupro aos ouvidos coletivos. O que eu acho, gente? Não tem nada errado. Também, né? Pelo amor de Não Deus. tem nada errado com quem quer realmente distribuir, quem quer fazer esse tipo de coisa. Eu já fiz isso na minha vida, inclusive. Já fui adolescente, né? Eu também ia pra balada, também bebia muito, tive dependência alcoólica.
em torno de 2018, 19 ali, eu passei um período bem conturbado nessa questão. Então, eu ia para casa, bebia todo dia, eu tinha que ter álcool em casa. Mas o álcool, ele tira todos os sentidos, né? E muitas vezes a gente faz coisas sem perceber que a gente está fazendo. Sem estar naquele momento presente, que é o que o Tantra trabalha, né? Então, assim, tu trocar essa energia é algo muito pessoal. Hoje, olhando para trás, eu me arrependo muito das coisas que eu fiz em relação a essas conexões. Hoje, eu não me relaciono mais com alguém se eu não tiver uma conexão maior. Entende? Porque eu entendi que essa troca de energia, ela me prejudica muito. E a energia sexual, principalmente, ela é a energia vital da vida, ela é a energia da criação, né? Tu dá a vida, tu gera a vida dentro de ti, principalmente a mulher. A gente fica com essa energia por mais ou menos 6 meses de uma outra pessoa. Peraí, eu vou transar hoje com o fulaninho, aqui 6 meses eu vou me libertar da criatura? É mais ou menos isso, porque é uma energia muito pesada. Eita. E aí tu vai ficar não necessariamente, Imagina né, o gente? acúmulo de energia de Mas uns isso outros, vai, né? isso vai Nossa, explodiu a energia. isso vai atrapalhar toda a tua vida. E aí os jovens, às vezes, muitas vezes dizem assim, ai, eu não sei o que acontece comigo, porque nada dá certo. Nada funciona na minha vida. Por que será? A minha também não funcionava. Agora eu entendi tudo. Né? Então, assim, as questões energéticas, para mim, fizeram tiveram muita verdade, muito sentido agora, com a questão do Tantra também, sabe? É que o Tantra nos ajuda a perceber os nossos limites e os nossos valores. O quanto a gente é precioso, sabe? Porque tem justamente essa questão espiritual de conexão. Então, quando tu te valoriza, tu te aceita, tu não deixa qualquer um te tocar, tu não deixa qualquer um ter acesso à tua vida. Claro. Tu começa a se ver como precioso, como todos somos. Tem que se valorizar, né, Xânia? Exatamente. Tem que se valorizar. Tem que se valorizar. Olha o acúmulo de energia. Então, e é importante que a gente se valorize, né? Porque a gente gera vida. Acabei de falar isso, né? Então, olha a grandeza disso. De tu poder gerar a vida dentro de si. E no evento de sábado a gente até comentou sobre isso, principalmente para nós mulheres, né? Nós somos as nossas ancestrais e nós levamos isso, a gente traz conosco um pouco de todas as nossas ancestrais, nossas bisavós, tataravós, avós. A gente tem um pouquinho dessas mulheres, né? Com e aí a gente certeza. vai gerar uma nova vida. Olha quão bonito é isso, né? Então aí tu não se valorizar, tu não parar para se olhar, para se amar, para se cuidar, é complicado, né? Para se entender como divino, como sagrado. Tu sabe que agora só abrindo um parênteses nisso tudo, mas para contar um fato muito interessante. Que vem os flashes, né? Posso, né, gurias? Claro. Tá, olha só. Tô Na minha gravidez... curiosíssima. Não leva pra esse lado, Xane. Que lado, gente? Tá louco, tia. Assim, não, falando sério. Quando eu engravidei, assim, eu entrei em Nárnia. Eu sempre falo, eu entrei em Nárnia, acho que os meus hormônios estavam... Não sei se aconteceu isso contigo, mas, tipo, nossa, foi o momento mais lindo da minha vida. Foi gerar outra vida dentro de mim. E eu queria, porque eu queria ter parto normal. Tá? Eu queria, porque eu queria. Então, eu fiz tudo o que tu imaginar. Eu fiz fisioterapia, eu virei de cabeça para baixo, fiz tudo o que tu imaginar realmente, tá? E aí eu escutei e aí a minha filha, ela não virou, ela ficou sentada o tempo todo, de um lado pro outro, ela se mexia. Tá? E aí eu fiquei sabendo de uma história dentro da família. Eu não sei se tu acredita nisso, mas eu super, tá? Fiquei sabendo uma história de uma família que, assim, a avó do meu marido sofreu muito nos partos dela, porque eram partos naturais, né? E ela falou a seguinte frase: na minha família não vai nascer mais nenhum de parto normal. Pets nasceu um de parto normal. Não nasceu mais ninguém. Mais ninguém. Sensacional. Então, o poder da nossa comunicação, né? O nosso poder que a gente dá nas nossas gerações, isso é muito forte. E tu Muito percebe forte. que a gente repete padrões? Com certeza. Com certeza. E às vezes as coisas acontecem na nossa vida, né? E a gente não sabe o porquê. E a gente para pra olhar. Tu sabe que a minha avó tem 93 anos e ela foi quem me criou depois que que eu perdi minha mãe ali com 10 anos, né? Só que a gente nunca teve essa conexão, assim, de vó e neta e tudo mais, mas eu considero ela minha mãe. E a minha avó, ela sempre disse assim pra mim: se eu pudesse voltar no tempo, ela teve 14 filhos. Eu não casaria.
eu permaneceria solteira. E eu cresci ouvindo isso, né? E fui ouvindo isso foi internalizando em mim. Gente, vocês não têm noção. Ser sozinha é uma maravilha, é uma liberdade. E aí existe uma diferença entre solidão e solitude, né? Sim. E isso também, né? Por que uma mulher com 30 anos de idade... Mas quando é que tu vai namorar? Quando é que tu vai casar? Quando é que tu vai ter filhos? Não, mas por Quando eu que tu quiser. tem que fazer isso, né? Exatamente. Por que tu tem que fazer isso? É necessário? Não, não é. Então, tu poder ter a escolha também de não ter essas, né, essas questões de ter que fazer algo. Tu tem que fazer o que tu quer fazer. E se tu não se sentir à vontade para isso, não tem problema nenhum. É que nem o teu parto. Eu quero porque quero porque quero. Aí chega no parto, a pessoa não consegue. Não tem nada de errado contigo, mas tu leva uma culpa. Tu leva uma culpa Tu eterna. fica com uma culpa que às vezes tu não consegue se desfazer dessa culpa. E isso precisa ser trabalhado. E o Tantra te ajuda com essa culpa também que tu vai carregar disso, né? Sim. Porque a gente quer ser perfeita em tudo. E, gente, a gente não vai ser perfeito. Não. A gente não vai ser perfeita, a gente vai ser falha em muitos momentos, com muitas pessoas, né? Então, a gente tem que tirar esse peso das nossas costas, principalmente das mulheres, de tipo, eu tenho que. Tu não tem, filha. Esse eu tenho Tá tudo que bem. são crenças limitantes, pessoal. Tá tudo Sempre bem. que você disser eu tenho que, alerta, porque provavelmente é uma crença limitante. O que é a crença limitante? É algo que tu acredita e que muitas vezes te sabota, não te, como a gente estava falando, não te leva para frente, te limita, te machuca muitas vezes, né? Então, não, eu tenho o quê? Eu tenho o quê realmente? É difícil essa análise, porque é como a gente volta lá para frente, né? A gente já vive no automático, cheio de coisas para fazer. E esse eu tenho o quê? Ele não para pra gente, não para pra pensar. Ele é um pensamento automático. Claro, com certeza. Então, é legal a gente falar sobre isso, porque faz as pessoas terem um pouquinho mais de consciência, né? A gente, todo mundo. Todo mundo, né? Acho que é uma coisa que a gente tem que ficar pensando todo dia, né? Pra gente não entrar nesse automático, porque a gente se auto-sabota violento, né? Uhum. Bastante. Às vezes a gente só tem que desligar. É que a gente cansa demais, né? Principalmente a gente que é mãe, eu acho, né, Gabi? Não quero tirar, não quero dizer que a vida de vocês não é isso. Mas é que a maternidade é mais complicado, a né? maternidade ela é pesada por si só. Dá pra ver pela Tô vendo as olheiras aqui. Não, a maternidade ela é pesada, né? Ela é pesada. Mas aí A que falta tá, de né? dormir, a Todo falta de mundo sono. diz, privação né? de sono. Aquelas as más línguas que eu digo. Nossa, porque ser mãe é maravilhoso. Porque é uma experiência única. Realmente é uma experiência única. Mas o cansaço é uma coisa pesada, né? Tu tem que, é um outro ser que depende de ti 24 horas por dia. Uhum. E aí, como é que fica o psicológico dessa mulher? Como é que essa mulher se sente como mulher? Né? Não se sente, né? Às vezes Não tu sente tem mais tempo nada. pra ser mulher, né? Não tem. Prioridade E aí é que ser entra mãe. também essa questão das redes de apoio. Dos maridos, Mas é que sabe, dos parentes, dos terapeutas. a rede de apoio, eu vou dizer, eu tenho uma rede de apoio e eu sou grata por ela. Mas eu vejo assim que a rede de apoio, às vezes, ela é uma rede de desapoio. Às vezes ela atrapalha. Ela atrapalha. Às vezes as pessoas querem te ajudar e, cara, não é aquilo ali que tu tá precisando, entendeu? Mas aí cabe a você falar, não é isso que eu preciso. Mas é que é difícil, né? Eu sei que é difícil ser psicóloga, mas você é psicóloga, A pessoa Eu já sou tá querendo psicóloga, te ajudar. amor. E aí tu diz, Não não sou é isso que eu psicóloga. preciso. A pessoa já... Eu sou psicóloga, Mas assim, gente, a gente tem que falar, tá? Isso nas relações também, dentro de um relacionamento, tá? A pessoa não vai ter bola de cristal pra adivinhar. Claro. E o que eu digo até em relação às brigas de casal. A pessoa fez alguma coisa que eu não gostei. Aí eu fico com aquilo pra mim e não resolvo. Daí, na próxima semana aconteceu alguma coisa, eu vou lá e Aí o potinho enche. caceteio. Aí o potinho vai enchendo. Aí transbordou, tu entendeu? Daí a pessoa disse, mas por que tu não me falou? Porque eu não sabia. Porque resolve na hora. Gabi, lá na tua casa Deu é um assim? problema, resolve na hora. Olha, lá em casa eu vou te dizer que pela convivência que a gente deveria brigar bem mais, sabe? Olha só. Se desentender bem mais. Eu digo que a gente normalmente é de boa, assim, porque são 10 anos de convivência e não é só de manhã ou só de noite. A gente passa praticamente 24 horas junto. É em casa, é no trabalho, sai do trabalho ou a gente vai para jantar, a gente está sempre junto.
E aí eu até brinco às vezes com o Anderson, disse, olha, pelo tanto que a gente convive junto, a gente tinha que brigar muito mais. A gente tem leves desentendimentos, né? Que nem muitos casais se separaram na pandemia, que era aquela questão da convivência, né? Tu ama a pessoa até tu não conviver. Porque a hora que tu tem que aguentar, aí... É difícil, né? É difícil, né? É É difícil. intimidade, né? Tem É intimidade desafiador, todo não é dia. difícil. Exatamente. Desafiador. E aí... Difícil é uma crença limitante. Ai, meu Deus. Pronto. Pronto. E aí, assim, a gente tem 2 filhos, então, às vezes está tudo lindo. Um tá um amor, o outro tá com a pá virada. Pessoas diferentes, né? E às Psicológicas diferentes. vezes a briga, que nem tu disse, a briga às vezes não é nem do casal. É a dos função filhos. dos filhos, é a função da casa, é a função da empresa. Às vezes a gente discute por uma coisa que não tem nada a ver com nós. E a galera ainda tem filho achando que vai segurar casamento, né? Nossa. É. Mas tem uma galera. Sinto em Tem dizer uma galera. que, né? Sinto Mas não em sei nem se é dizer pra que- segurar o casamento, tá? Tô mais pra te dizer que é pelos dólares do que pelo resto. Não, É onde tipo, é que se tá os alguma dólares, coisa der amiga? errado, tem pensão, tipo, né? Mas eu não sei se é só pra segurar relacionamento. Muitas vezes eu acho que não. Não, eu acho que a gente se... É que é complicado, né? Relações. As relações são muito complicadas, complicadas, né? São muito complicadas. E até entre amigos, às vezes, né? Claro. Porque às vezes eu posso falar pra Shane alguma coisa que ela não se sinta confortável e na hora ela não vai me falar e vai Claro. ficar aquele clima, enfim. Então, relações. Cada uma tem um pensamento diferente, né? Por isso a importância da comunicação que a gente tava falando agora, né? Com De gente certeza. sinalizar, de boa. Tipo, não gostei que tu falou tal coisa e tal. E tá de boa, entendeu? Mas eu sinto, gurias. Agora a gente vai fazer um desabafo aqui. Mas eu sinto que a gente tá nessa loucura que são os nossos dias. A gente tá tão atucanado, tão dentro daquilo, que a gente não consegue dizer assim: oi, tu tá bem? A gente não consegue. E não é assim por não querer, entendeu? É porque tu não tem um tempo pra dizer assim: tu velocidade tá da bem? Como é que foi teu dia? Como é que foi teu trabalho? É porque é isso que a gente tava falando. A gente vive no automático, né? A gente vive nesse automático. Mas tu frear isso é difícil também. Com certeza. Sabe? Tipo, com certeza. Tudo isso que a gente falou, tudo se encaixa, né? Tudo super se encaixa. Mas é essa dificuldade do dia a dia e essa é a questão de ser adulto, de ser humano, né, de gerar novas vidas, né? Então, sim, a gente tem que parar, olhar pra gente. Eu acho que isso ajuda, traz de uma forma muito bonita. E eu fiquei bem... Não espantada, não queria usar essa palavra, te juro. Mas a gente Ficou não surpresa. conhece. É surpresa, porque a gente não conhece, né? A gente não conhece, a gente só vê o que erotizam pra gente. E aí, por que não se dedicar a isso? Por que não dar esse momento, né? Se dar esse momento, né? Eu vou até pedir para trocar o presente de Dia das Mães, vou dizer: amor, fala com a Ju. Eu dou desconto, Por favor. Mas é isso, né, gente? A gente poder desmistificar o que é. Não, é muito lindo, traz, é muito né? lindo, porque a gente não tem essa conexão realmente, né? Às vezes a gente não consegue enxergar essa conexão do humano com o espiritual e desenvolver isso na gente de uma forma tão simples, né? Ju, deixa eu te perguntar, Caxias tem bastante profissional, assim, desta área profissional, qualidade, que realmente Que eu é conheça, profissional? 2 só. Nós estamos em... tem eu e a Líria, que trabalha comigo, né? Que a gente tem o centro ali. E tem mais uma menina, acho que é no Colina Sorriso, que é a... Como é que é o nome dela? Me ajuda. A Gaia. A Gaia. A Gaia, que Eu não faz lá sabia que era no... do Colino Sorriso. Que faz lá no Colina. Que eu sei que somos profissionais. Fora essas, eu não conheço nenhuma, tá? Aí De são Caxias. os outros tipos de Aí eu profissionais. não sei dizer, tá? Aí São não as duas- recomendados pra gente. são as duas profissionais, assim, que eu sei que realmente trabalham como tantra terapêutico, né? Então, Pera aí, não minhas recomendados amigas, pela gente para este fim, né? Vai saber que fim que a Não, pessoa quer cara, também. eu acho que as pessoas são livres e fazem o que bem entender. Já começou a gente Exatamente. adultinho. Não parece, mas a gente é adultinho. Né? Mas então, gurias, primeiro eu quero agradecer por esse bate-papo que a gente teve aqui. A gente tem mais alguma dúvida? Você tem mais alguma dúvida pra tirar com a Ju? Tenho. Faz aí teu jabá, né? Sim, eu ia dar a palavra pra desculpa. ela. Não, imagina. Atravessadinha ansiosa, gente? Ansiosinha? É. Assim, quero te agradecer, Ju. Imagina, eu que e, agradeço. e as meninas. Umas perguntas pra vocês.
Ah, tem pergunta? Ai, Jesus. Ai, que emoção. Ai, gente. Me emocionei agora. Perguntas. Pergunta Vai, Anderson. vamos lá. Posso começar aí pra primeira? Pode. Vai. Ai. Ju, tem um amigo que tem problemas com ejaculação precoce. A massagem tântrica pode ajudar ele com isso? Sim. O amigo, né? O amigo mandou perguntar sobre ejaculação precoce. Sim. Um dos benefícios do Tantra é, tanto para ejaculação precoce quanto para ejaculação retardada, a gente trabalhar essas questões, tá? Com as técnicas de massagem no Lingam. Que seria isso? é isso, O Jesus? Lingam é o pênis, para quem não sabe, no Tantra, tá? Ioni, parte genital, vagina. Lingam, o pênis masculino. Então, sim, com as técnicas, com a massagem aí é trabalhado as duas questões, tá? Pode ajudar, sim. Tem mais uma aí, ó. Ju, como identificar um bom terapeuta tântrico e terapeuta fake? É o que a gente falou antes, mais ou menos, né? Ver se essa pessoa, qual é a forma de trabalho dessa pessoa, principalmente perguntar de que forma ela trabalha, se existem esses termos, né, de compromisso, essa questão da anamnese, que eu acho que diferencia também um profissional sério de um outro qualquer. Se trabalha vestido, se não trabalha, qual é a roupa desse Trabalho de terapeuta, tá? fantasia. Porque acontece muito, gente, de realmente, né, o terapeuta trabalhar com outros tipos de roupa que não vem ao caso. E cuidar realmente se tem luva, se não tem, né? Então, assim, é conversar com esse terapeuta e sentir ele se realmente ele é um profissional sério ou não. Bom, também sempre por indicação, né? É, Não vai normalmente as sair- indicações, assim, facilitam, né? Mas tem que cuidar a indicação também, né? Porque às vezes tem um amigo do amigo que foi e que foi por outro motivo e aí indicou, chegou lá na hora, ferrou. Então tem que ter muito essa... É o né? conversar, comunicação, pessoal. Mas nós, né, protagonistas em foco, indicamos a Ju. Com certeza. Né, Guilherme? Indico de olhos A fechados. Xânia Assina participou, embaixo. então ela assina embaixo. Assina embaixo, indico, com certeza. Tem mais perguntas? Mais umas 4 aqui. Jesus! Uau, cheguei a me emocionar aqui, Bom, gente. vamos! A massagem tântrica pode me ajudar com problemas de ansiedade? Também. Ajuda também, tá? Por quê? Porque a gente fica em torno de mais ou menos 30 minutos aí trabalhando a sensorialidade do corpo, né? A questão corporal aí de espasmos, pequenos toques. Então, assim, a pessoa que é muito ansiosa, a gente vai trabalhar com que ela fique calma em relação à respiração. Então, ela vai respirar e vai sentir. Ela não vai nem ver o tempo passar. Então, a gente trabalha também essas questões de ansiedade, depressão também. Se alguém tem alguma questão depressiva, também ajuda. Mas isso junto com outro profissional ou... Não, só como terapeuta Só- tântrico, só tá? com terapeuta. Claro que depois, se precisar, que a gente sentir ele durante a Sim, sessão, sim. que realmente acessou um trauma muito profundo e que eu não consigo trabalhar, eu indico o psicólogo, porque aí ele precisa abrir a caixa de Pandora, né? Eu não abro caixa de Pandora porque não tem essa especialidade. Não é Entendo. minha função, né? Então, é muito complicado abrir e depois não conseguir fechar. Certo. Aqui tem uma pergunta do cara que fez a primeira, tá? A referência de massagem tântrica que tenho é de um famoso site adulto. Massagem tântrica, de fato, é o que eu vi. Ele disse que viu 12 vídeos. Então, não é nada disso que você está vendo. Não tem agora. nada a ver, assim. É bem difícil, depende do vídeo que ele viu também, tá? Mas dentro das plataformas adultas que tem ali, é mais masturbação do que realmente o Tantra em si, tá? Não é trabalhado nada dessas questões Criatura espirituais, de Deus, mentais. deixa eu te falar um negócio. O que ela tá falando é um negócio bonito, fofo. Não para de putaria. Para. Vai lá, Ju. Mas é isso, né? Não é trabalhado nada nessas questões, a não ser, assim, satisfazer o desejo do corpo. E no Tantra a gente não satisfaz só o desejo do corpo, a gente satisfaz o desejo da alma e faz essa conexão da pessoa com o Viu que divino, bonito? né? Tu acha que lá tu vai achar isso aí? Inclusive, não é aquele uniforme que a Ju Não usa. é o uniforme da enfermeira. Isso. Tira isso não. da tua cabeça, Tá? hein? Não temos Tira esse isso. uniforme. Criatura. Quanto tempo dura uma sessão? Então, sessão de tântrica completa, mais ou menos 2 horas, tá? Então, é em torno de 30, 40 minutos de sensitive. Eu gostaria de ter 2 horas. Mais uns 15 minutos de drenagem e mais a finalização em torno de também 20 a 30 minutos, dependendo da pessoa, para que a gente leve ela ao ápice, ao pico máximo, né? Sensitive em torno de 45 minutos a 1 hora. Casal
peço para separar meio-dia, tá? Meia manhã, meia tarde. Por quê? Eita. Porque os Semana dois... que vem vai ter, né, Gabi? O negócio é quente, entre o casal. demorado. É demorado, Porque pelo menos primeiro passa um pela sessão, depois passa outro, para depois a gente conectar o casal, né? Fazer a conexão do casal. Então, aí, mais ou menos 1h30 de sessão para cada um e mais a conexão em torno de 1 hora também. E a 4 mãos, que é o que a gente trabalha também, são 2 terapeutas daí, tá? Trabalhamos em 2 terapeutas massageando o corpo, e em torno mais ou menos de 2 horas também. Tem mais uma. Posso pedir para parar a massagem? Pode. Pode. Não entrou lá. Não, até o final. Fechou a porta, fechou Até o a final. Olha lá. Sim, pode pedir para parar a massagem, não tem problema nenhum. Se sentiu desconfortável com qualquer coisa, a sessão é encerrada, não tem problema nenhum com isso, tá? A última pergunta. Além da aplicação da massagem tântrica, Sim, também. Os meus cursos, tá? Eles não são cursos para terapeutas para fazer o atendimento, cursos profissionalizantes, tá? Os cursos que eu faço são para casais, para as pessoas que querem aprender a fazer dos seus parceiros, né? Então, tanto homem quanto para mulher, a gente faz esses cursos também. Só entrar em contato comigo lá pelo link da bio do Instagram. Deixa aí teu Insta, pode botar teu WhatsApp também, pode deixar aí. Então, meu Insta, @juliperotti, com 2 T's, né? Ali no link tem todos os meus dados, canal do YouTube, WhatsApp, tudo direitinho. Para entrar em contato com a gente, saber os valores das sessões também. Os valores a gente parcela a longo prazo, não precisa se preocupar. E tem desconto, né? E pra tem quem- desconto. Quem vir daqui do Pod, né? A gente dá aí 10 a 20% de desconto. Agora vi vantagem, fogo. Agora tu, feioso, Seu que palhaço. fica olhando essas pornografias, essas putaria, toma vergonha na tua cara e vai lá. Ô, junho tá aí, né? Dia dos namorados. Dia dos namorados. O que tu vai fazer no dia dos namorados? Primeiro tu vai na HS Consórcio, faz um consórcio, já começamos por aí. Depois tu passa na Acor, compra um presentinho na Acor, aromas e cosméticos. Arominha, né? Depois tu vai na Ju e tu compra Faz a um sessão. pacote. Para de assistir essas merda. Obrigada. Isso é outra coisa, né, pessoal? Assim, a questão de assistir vídeos e ficar viciado nisso aí, né? Ah, Ju, deixa eu te perguntar sobre isso mesmo. Um amigo... Não, Um amigo mandou perguntar. não, uma vez eu ouvi o pessoal falar que tem gente que tem muito problema por assistir esses Tem. vídeos, que não consegue desviciar e também não consegue ter prazer numa relação de verdade. Acontece bastante. Por quê? Porque ele fica realmente... o cérebro dele entende que ele precisa daquele visual ali, daquilo, para se satisfazer, né? O que não é verdade. No Tantra também a gente consegue trabalhar isso, porque com as descargas orgásticas, tu vai liberar dopamina, serotonina, né? Que são os hormônios aí do prazer. Então, a gente vai estimular e fazer com que essa pessoa tente imaginar que ela está vendo lá aquele vídeo, mas ela não está vendo. Então, a gente vai tentar estimular outras regiões do corpo, porque realmente o cérebro entende, né? A mesma coisa a questão da masturbação masculina, tá? E a feminina também. Vicia, tá, gente? Na vibração, vicia na pressão, vicia no calor da mão, principalmente para os homens. Então, assim, aí a pessoa não consegue ejacular de forma nenhuma quando tá com o seu parceiro. Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque o cérebro entende que é só com aquele estímulo. Por isso que o Tantra ajuda tanto, porque a gente estimula de outras formas, né? Formas não convencionais, para que tu descubra outros pontos Não do se corpo. viciem, galera. Não aí, se ó. vicia. Ó, Mais perigo. uma pra tu sair dessa merda. Larga disso, querido. Vem fazer um Tantra que nós te ensinemos tudo. Não, e na verdade é uma ilusão, né? É uma ilusão. As pessoas que vivem de ilusões, tu viu? Ilusões. não. Como é que é a voz? Love songs. Love songs. É ilusões. Ilusões. Isso aí. Então tá, gente. A gente agradece todo mundo aí que tá assistindo a gente. Muito obrigada, Ju, de novo, por estar Eu aqui que com a agradeço, gente. Miriam. Um prazer enorme estar aqui. Você é a primeira convidada do Primeiríssima. podcast. Estou muito lisonjeada com o convite. Imagina, a gente que agradece. Desejo todo Foi sucesso ótimo. para vocês, né? Muito obrigada. Gurias, Xã, obrigada por estar aqui comigo, por estar aqui com a gente. Nesse momento. Tamo junto neste momento. Nesse momento. Gabi, obrigada também por tudo. Eu faço bem. É nóis. A gente vai se soltando, né? Aos Sabe que eu poucos sou a uma gente pessoa melhora, a gente tímida. jura, tá bom? Muito obrigada por tudo. Um beijo pra todo mundo. Agradece o teu moço das perguntas. Ah, é, moço, muito obrigada.
Como é que é o nome dele, Gabi? O que te mandava as perguntas. Ah, querido, olha aqui. Deu com essa merda, tá? Toma vergonha na tua cara e vira gente. Vira homem, vira macho. Para com essas putaria. Obrigada, boa noite. E fala com a Ju. Gostei do vira-macho.